Então vamos lá, vamos começar com os processos da caricatura. Aqui eu vou focar em processos da caricatura para encomenda, ou melhor, para caricatura que você vai fazer no seu estúdio, tá? Não caricatura em evento que vai ter outras demandas, outras necessidades, beleza? O primeiro ponto, então, é você anotar esses tópicos, né? Eu aconselho você a anotar, pode ser num mapa mental, como o que eu tenho aqui, eu vou colocar na tela para você ver daqui a pouco, ou pode ser num caderno. A ideia é que você anote esses tópicos e vá marcando assim que você vai passando por cada um deles. Isso eu acho importante para você, primeiro, no começo, fazer isso para organizar a sua produção e também para você conseguir visualizar em que momento da produção você está. Porque é muito comum a gente se perder, fazer de qualquer jeito, às vezes começa numa etapa lá na frente e aí viu que tem alguma coisa na estrutura do desenho que não está funcionando, ou você fez alguma coisa que não está se encaixando na composição que você está pensando para sua caricatura. Então anote esses pontos e siga um passo a passo que vai te ajudar. Depois que você internalizar isso, depois que você ficar bem à vontade nesse processo, você pode se reinventar, você pode adotar as melhores práticas de condução, né, de caricatura para você. Mas nesse primeiro momento, eu acho interessante e importante que você siga esses passo a passos a fim de se organizar, beleza? Eu vou colocar na tela agora para você ver. Eu comentei sobre esses processos da caricatura no módulo 1, tá? Lá tem uma aula que são os processos da caricatura. Para resumir, eu vou colocar aqui então na tela. Nos processos de caricatura para encomenda, você vai começar pelo orçamento, né, natural. Claro que o orçamento e o briefing eles estão mais ou menos juntos, na verdade, porque você só vai fazer o orçamento se você já tiver um briefing, né? Então, o briefing aqui eu coloquei também como uma parte importante, mesmo que você faça de uma personalidade famosa, de alguém que vai ser simplesmente para o seu portfólio, porque é importante você colocar esses dados do briefing antes de você começar a criar sua caricatura, né? São elas que vão orientar qual caminho você deve seguir, se vai ser mais para humor, se vai ser mais para crítica, se vai ser uma coisa mais visual, tá? Então, o briefing e o orçamento, eles vão estar andando junto, tá? Nesse caso, então, como você vai criar do zero uma caricatura de uma personalidade ou de alguém que você conheça, que não necessariamente seja um orçamento, então o orçamento fica de fora nesse processo de agora. Mas anote esses pontos, tá? Então, orçamento e o briefing, tá? No briefing é interessante você ter sempre a noção de categorizar cada um dos pontos, né? Então, é para anotar o senso de humor da pessoa, se você tem esse acesso. Se você sabe de algum desejo da pessoa, alguma coisa que seja o hobby dela, alguma coisa que encante ela, né? É bem interessante isso, às vezes estilo de música, estilo de vida mesmo, se a pessoa tem um estilo mais atleta, ou mais da rua, ou mais boêmio, né? Então, todos esses pontos aí é legal você anotar no briefing, tá? Então, briefing psicológico e briefing também técnico, tá? Quando você for captar com o seu cliente. Técnico do sentido de onde vai ser feita essa arte, que técnica que você vai usar, se tem alguma prescrição, né, dessa técnica. Às vezes você vai ter que fazer num muro, numa parede, às vezes você vai ter que fazer numa camiseta, enfim, são dados que você vai colher também, tá? Depois do briefing, depois de saber exatamente qual é o estilo de arte que você vai seguir, você vai para a coleta de fotos, tá? E aí eu sempre aconselho você não ficar fixado numa foto só. Às vezes ela pode ser a sua principal referência, mas é legal você ter várias fotos para você ter mais ou menos uma visão 360 dessa pessoa, tá? Quanto mais fotos você tiver, quanto mais pontos de vista você conseguir ter dessa pessoa que vai fazer, é melhor, beleza? Mesmo que você não vá fazer ela de lado, é legal ter foto dela de lado para você entender qual que é a distância do nariz dela com relação à testa, com relação à boca, se o lábio superior é mais projetado para frente do que o inferior ou vice-versa. Isso vai determinar a sua iluminação, principalmente, tá? Então, você saber onde que se encaixa cada uma dessas peças vai interferir diretamente na sua iluminação, tá? Então, veja fotos de rosto, veja também fotos de corpo, se você tiver essa possibilidade, até porque às vezes a caricatura você vai fazer a pessoa de corpo inteiro, então é legal ter mais ou menos a noção se ela tem pernas muito compridas ou muito curtinhas,
se ela tem um corpo mais esguio, né, mais fino e magro, se é um pouco mais gordinho, mais forte, mais fraco, enfim, todas essas características que é interessante você saber, mesmo que você faça no estilo mais cartoon, mas esse cartoon, ela pode e deve representar a pessoa, tá? Então, próximo passo aqui, além da coleta de fotos, é o pré-esboço. Tá? Aí então você já fez a coleta de fotos, já organizou ali teu quadro, você vai para o pré-esboço, onde você vai fazer um thumbnail, onde você vai fazer uma coisa um pouco mais impulsiva. Eu gosto de trabalhar nessa parte como se fosse um desenho gestual, onde eu não vou me preocupar com detalhes, eu não vou me preocupar se a caricatura está extremamente bem feita, né, se está todos os detalhes ali, e sim com o apelo visual que eu estou criando. Essa é a ideia de você, esse é o momento de você entender se a composição que você vai usar vai ser de rosto mais aproximado da tela, digamos assim, se vai ser de corpo inteiro, se a pessoa vai estar posicionada bem no centro, vai ser um pouco mais do lado, enfim, todas aqueles estudos de composição você vai colocar à prova agora, tá? Então é no thumbnail que você determina qual que vai ser o impacto visual mesmo da sua peça, antes mesmo de começar a detalhar o rosto da pessoa. E no thumbnail você ainda pode também ter uma noção básica de como que vai ser a caricatura dessa pessoa, tá? Então no thumbnail é legal que você pode exagerar bem os shapes sem se preocupar com os detalhes. Isso também ajuda você a fazer sair um pouco aquele desenho mais quadradinho, né? Aquele desenho um pouco mais perto da realidade e te deixa brincar um pouco mais com os shapes, tá? Então explora bem os shapes nesses thumbnails porque você não está com um compromisso agora de finalizar essa caricatura, você está com um compromisso de entender o impacto visual que ela vai ter nesse primeiro momento, beleza? Então pré-esboço serve para isso. Faça de uma forma mais impulsiva, faça de uma forma mais voraz, assim, uma coisa tipo, como se você quisesse ir pro próximo logo, assim, sabe? Tipo, faça uma coisa um pouco mais visceral, tá? Pelo menos, eu gosto de trabalhar assim quando eu tô fazendo esses thumbnails, beleza? Até às vezes eu fico meio perturbado mesmo, tipo, querendo riscar e zoar com a tela ali, com o desenho, mas é parte do processo, tá? Às vezes vai querer fazer uma coisa mais suave, às vezes testar até, fazer o desenho, como que é a caricatura de memória, tá? Às vezes é isso, às vezes você olha bastante, visualiza o rosto da pessoa, depois fecha o olho, não olha mais para o rosto da pessoa e tenta fazer ali com que você captou ela de cabeça. Isso também ajuda você a brincar mais com os shapes e não ficar tão fixado no shape da pessoa, tá? Depois do pré-esboço, depois que você já fez alguns estudos e ficou satisfeito, pô, eu acho que é esse caminho que eu vou seguir. Aí você vai para a parte de esboço, onde você vai agora sim se preocupar com os detalhes da caricatura da pessoa que fazem realmente ela ser reconhecível, tá? Aí eu gosto de me desprender um pouco daquele thumbnail, né? E ficar só trabalhando no rosto. Então faço vários rostos, mais ou menos na pose e na direção que eu estava trabalhando ali. Mas assim, às vezes a pessoa tem uma foto assim, às vezes ela tem uma foto assim, às vezes ela tem uma foto assim, né? E aí, tipo, eu faço realmente essas fotos, eu faço esses estudos em cima dessas fotos. Depois eu pego o que eu aprendi com todos esses estudos e tento aplicar naquela pose original do thumbnail que eu aprovei, entendeu? Então, nesse momento de esboço, eu vou, entre aspas, deixar um pouco o thumbnail de lado, a posição da cabeça do thumbnail de lado e vou me atentar às fotos da pessoa. Depois que eu entendi os esboços da foto da pessoa, eu vou aplicar, né, todas as configurações que fazem a pessoa ser reconhecível naquela pose do thumbnail, tá? Então é um processo mais lento, mas eu acho que é bem efetivo e funciona bastante. Eu fiz isso com essa do Gabriel Pensador, eu fiz isso com a do Gabriel Medina, peguei várias fotos, fiz o rosto deles de formas diferentes, depois setei mais ou menos como que ia ser a posição, aliás, primeiro setei mais ou menos a posição da caricatura, depois eu fiz os estudos de rostos e daí eu apliquei esse rosto na posição que eu tinha criado, tá? É um processo, né, que para mim funciona muito bem e eu convido você a testar esse processo também. Beleza? Feito o esboço, iria para aprovação, tá? Onde você ia mostrar para o seu cliente para ver se você finaliza ou não.
Nesse caso, como a gente mesmo vai aprovar, então você pode ou mostrar para algum conhecido seu, ou postar no grupo, enfim, você pode também pegar opiniões alheias, ou simplesmente, meu, isso aqui fechou, é isso, eu vou tocar o barco, tá? Então é simplesmente a fase de aprovação agora, beleza? Parte de arte final, agora o bicho pega, né? Onde você vai pegar aquele esboço, provavelmente você vai passar limpo, tá? Se ele, enfim, às vezes está meio em um papel aleatório, então agora você vai pegar um papel muito bom para você finalizar, né? Eu aconselho, né, inclusive você agora, nesse momento, pegar um papel com uma gramatura um pouco melhor, pode ser um Canson, pode ser um bloco da Fabriano, enfim, vai depender da técnica que você for utilizar também, né? Eu aqui vou mostrar para você finalização em grafite, vou mostrar a finalização em giz pastel também e depois a finalização para o ao vivo, tá? No ao vivo eu também faço com grafite, só que daí eu faço uma finalização um pouco mais resumida, tá? Eu vou mostrar essas 3 técnicas para você. Existem milhões de possibilidades de técnica, não tem como mostrar todas aqui para você, tá? Então eu aconselho você, se você tem esses materiais em mão, por exemplo, eu quero aprender a fazer em guache. Então, meu, se afunda nisso. Tenta fazer essa produção agora dessa arte em guache. Mesmo que você faça pequenos testes antes, né? Mas tenta fazer uma finalização agora até a última pincelada mesmo, para você chegar no final desse módulo com uma arte final bem resolvida, bem acabada, tá? Alguns dos princípios que eu vou passar para você, né, vai funcionar para todos os tipos de arte que você vai fazer, tá? Claro que cada um dos materiais tem as suas especificações, mas a parte de conceito de pintura, né, conceito de luz e sombra e tudo mais, eles podem ser aplicados em outras técnicas também, beleza? Então, depois da arte final, vem o tratamento. Se você vai fazer no papel, por exemplo, você vai ter que ou escanear essa arte ou tirar uma foto dela muito bem iluminada, né, que não tenha sombras, que não tenha dobra de papel, enfim. Você vai ter que registrar esse material de alguma forma para você conseguir colocar no seu portfólio. Ou para você, enfim, enviar para alguém ou fazer prints e coisas desse tipo, tá? Então você vai tirar uma foto ou vai escanear essa imagem e você vai tratar ela a fim de tentar deixar o mais real possível, o mais próximo daquilo que você fez, ou também, se você quiser, você pode adicionar algum tratamento de imagem mesmo no computador. Se você tem esse conhecimento, né, de fazer algum tratamento de imagem, de foto, assim, você pode experimentar também, colocar algum filtro, alguma coisa. Enfim, você agora é o dono do seu processo, porque você tá agora também setando qual é o seu estilo, qual é a sua pegada, qual é a vibe que você está transmitindo, qual é a sensação que você está passando através da sua arte, tá? Então, no tratamento você também tem influências artísticas que você pode colocar nela, beleza? Eu, quando faço no tradicional, eu tento regular a imagem a fim de chegar o mais próximo possível do original, porque no original eu acho que tem essa magia, né, de você fazer ali, tem a limitação do papel, tem a limitação do material, e eu acho que é legal tentar chegar o mais próximo, né, no tratamento de cor, daquela imagem original que está no papel, que está na tela, beleza? Depois do tratamento, então, vem a impressão e a moldura, tá? Mais uma vez, é bem importante que você trate bem a sua imagem para você imprimir, principalmente, né? E é legal que você salve essa imagem em PDF, que em PDF ela consegue preservar um pouco mais a qualidade desse material. Também é interessante que você sete a sua arte, quando você vai fechar o PDF, de uma maneira que a gráfica que você trabalha também funciona. Então, a minha dica é que você entre em contato com o pessoal da gráfica. Se você não tem uma gráfica de escolha, faça alguns testes, né? Eu quando encontrei a minha gráfica preferida lá em Curitiba e aqui em Floripa também, eu testei várias outras, então foi uma grana, foi uma nota, eu tive que investir nisso, mas eu encontrei as gráficas que me entregam a melhor qualidade possível. E é interessante, quando você faz esses testes, você vê que o mesmo arquivo que você envia para várias tem qualidades totalmente diferentes, então algumas vão estourar a tua imagem, alguns vão deixar com pontos bem saturados, alguns não vão chegar nem perto da cor que você finalizou e outros vão ser bem fiéis. Então é muito importante que você faça esses testes
e tente encontrar a gráfica perfeita. E se você achar essa gráfica perfeita, essa gráfica que entrega a melhor qualidade possível, você ainda tem a possibilidade de entrar em contato com eles e perguntar, cara, me dá uma dica de como que eu fecho o meu material para ficar o mais próximo possível da qualidade final do que está na minha tela, tá? Outro ponto a ser bem investigado nesse sentido é se a qualidade da sua tela, do seu monitor, tá de acordo com o que vai ser impresso. Tá? Eu trabalho com Macs e os Macs geralmente eles têm uma qualidade de monitor altíssima, onde você vai imprimir e a coisa fica muito parecida com o que você está vendo na tela. Mas outros monitores você vai ter que regular eles, né? Então cada monitor vai ter o seu tipo de regulação e aí é importante que você ou leia o manual ou entra no YouTube e veja como regular monitor. Daí você coloca lá Intel, sei lá, não sei o nome dos monitores aí, mas coloca o nome do seu monitor, às vezes tem o código dele, né? Do tipo do monitor, daí você coloca lá para ver como que você regula o seu monitor. Até esse é um ponto importantíssimo para você fazer para qualquer coisa, na verdade, né? Para você escolher as cores dos seus personagens, das suas artes, né? De uma forma mais fiel possível e não ser enganado pelo que você está enxergando na tela. Depois então da impressão e se você quiser colocar moldura também é o mesmo processo, né? Você vai ter que encontrar um fornecedor, né? Geralmente eu faço artes em A3, então às vezes, por exemplo, na loja Tokstok tem molduras brancas, né? Como essa aqui do Gabriel Pensador, tem molduras brancas simples, né? Onde, enfim, ela já funciona, pelo menos para mim eu gosto de molduras assim, mas às vezes tem algumas artes que perdem uma moldura um pouco diferente, né? Então eu vou colocar aqui na tela para você ver que a moldura do quadro do Bob Marley que eu pintei em acrílica, eu pensei em fazer uma coisa diferente, não simplesmente a moldura branca, mas uma coisa um pouco mais artística, digamos assim. Então essa eu mandei fazer, eu paguei exclusivamente para fazer essa moldura, né? Então tem também várias casas de moldura que você pode fazer orçamento, às vezes firmar uma parceria com eles, aí também vai do seu interesse em criar essas parcerias, tá? E aí, por fim, né, para finalizar, seria a entrega, né? E no caso aqui da entrega, se você não está fazendo isso para um cliente, a entrega seria postar, né? Postar no seu portfólio, postar no seu site ou nas suas redes sociais, beleza? E aí também você é legal que você tente encontrar as melhores palavras possíveis para descrever aquele material, tá? Às vezes você pode colocar o estilo de arte, às vezes pode colocar a atmosfera que envolve a pessoa que você está desenhando. Então, por exemplo, eu fiz lá a caricatura do Bob Marley, então eu vou colocar ali reggae, música, Rastafari, Jamaica, enfim, One Love, né? Você pode colocar várias coisas, né, como hashtags que vão ajudar, e claro, Bob Marley, The Wailers, né, a própria banda, mas pode colocar vários hashtags que vão levar as pessoas até você através desses hashtags, se a sua intenção é conectar com essa galera também, tá? Ou você pode ir mais pro lado da arte, mas uma dica, se você está querendo encontrar clientes, muitas vezes os seus clientes eles não estão ligados diretamente à arte. Então, o que eu vejo muito são ilustradores e artistas divulgando para outros ilustradores e artistas, né? Seria interessante você encontrar o seu mercado. Por exemplo, se você decide que o seu mercado vai ser de músicos, então, cara, faça várias caricaturas de músicos e coloque hashtags associados a isso. Se você quer pegar o lado dos esportes, por exemplo, você pode colocar, né, várias caricaturas de esportes, de atletas e colocar coisas relacionadas a isso. Fazer caricaturas sobre pessoas fazendo crossfit, alguma coisa assim. Então você vai se associar, vai se juntar com pessoas nesse nicho, tá? Então é uma dica, uma sacada, porque o que eu mais vejo são ilustradores divulgando para outros ilustradores e daí não consegue encontrar clientes, não consegue clientes pagantes, porque quem está associado a ele naquele conteúdo que ele está postando são outros ilustradores. Então, né, é uma coisa que você está aí num ciclo vicioso de fazer a arte para as mesmas pessoas, sendo que essas pessoas muitas vezes não são seus clientes, né? Então, pense nisso na hora de colocar as suas artes, de postar elas nas redes sociais e também num blog, numa página de portfólio que você tem aí, de uma forma estratégica, tá? Uma coisa que é legal também, colocando nesses nichos, né, por exemplo, música, reggae, entra em comunidades, né, entra em blogs e oferece, dá uma olhada nessa arte que eu fiz,
né? Se vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho, tem mais coisas relacionadas à música, reggae, a rock, enfim, ao que você está fazendo, tá? Então, entre em contato com essas pessoas, né? Às vezes de 10 contatos, uma entra em contato, às vezes ela pode virar um cliente ou pode virar um divulgador do seu trabalho por gostar, simplesmente por ser um comunicador e gostar do seu trabalho, né? Não deixe simplesmente ao fluxo vir, não deixe simplesmente as pessoas do nada encontrar seu trabalho, né? Faça uma divulgação um pouco mais ativa também, beleza? Mas isso a gente vai ver lá no módulo 6, onde a gente vai falar mais de divulgação. Show de bola? Então esse é o vídeo dos processos da caricatura. Agora a gente vai para a parte mais prática, onde a gente vai começar pela parte do briefing.